Vamos começar agora a live de hoje do Professor Convida. O professor Vinícius Lemos convida. Estou convidando diversos amigos para debater processo civil, e a de hoje é a professora Thaís Pascoal, que já está entrando e a gente vai já adicionar ela aqui. De começar o debate, a live de hoje, sobre um assunto bem interessante. Boa tarde, professora Thaís. Boa tarde, professor Vinícius. É um prazer conhecê-la. Só no mundo virtual que nós já conversamos, mas o seu currículo já precede, e todo mundo que fala da sua trajetória também elogia muito. Um dia desses eu estava falando com uma mestranda que a professora participou de uma banca de mestrado em março, que é da PUC São Paulo. Ela falou muito bem, então, a Daniela, então, e também o Fred também sempre cita o seu trabalho de doutorado quando vai falar da coletivização da prova. Então as referências são imensas, e por isso, para mim, é um prazer agora conhecer virtualmente e poder apresentar também para todo mundo, né? Então, só para eu falar para todo mundo aqui, a live de hoje vai ser com a professora Thaís Pascoal, doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná e professora do Grupo Positivo, né? O tema é sobre cooperação judiciária nacional. Eu vou deixar um pouco a professora falar sobre isso, mas eu só vou fazer um comentário inicial, que é: o código parece que tem grandes temas ainda não explorados. E eu sempre digo que nesses 5 anos de texto nós não desbravamos ainda vários temas, e a cada tempo que passa parece que a gente descobre novos temas. E esse, eu não sei se a professora concorda comigo, parece que é um tema que vai virar um tema da moda, né? Então já representa o tema, fala para todo mundo com a expertise que lhe é peculiar. Boa noite, professor. A alegria é toda minha de estar aqui, lhe conhecendo e participando desse seu projeto. Espero que possamos em breve nos conhecermos pessoalmente mesmo, né? Sem a telinha do celular aí fazendo a intermediação, né? Então, quero agradecer muito pelo convite. E, de fato, é um tema muito interessante, né? Eu me encantei com esse tema logo que comecei a minha pesquisa no doutorado. Me ouve bem, professor? Sim, tá ótimo. Ah, então tá. Que iniciei a minha pesquisa no doutorado, e porque de fato é uma grande novidade do Código de Processo Civil. Eu comecei a olhar para esse tema com interesse maior na utilização dessas ferramentas para a coletivização da prova, que foi o tema da minha tese, né? Mas, de todo modo, ali eu já me deparei, ali pelos idos de 2015, 2016, né? Logo depois que o código veio, com realmente uma falta de exploração adequada desse tema, né? Então, muita gente não enxergava muito o que ali estava, não dava um tratamento adequado para aquilo, ou tratava aquilo como algo que repetia coisas que já havia lá no CPC de 73, como as cartas precatórias, por exemplo, né? Eu me lembro até que, para fazer a tese, eu mandei e-mails para os juízes de cooperação. Daqui a pouquinho eu explico quem são esses juízes de cooperação, né? Lá do CNJ, e a Daniela entrou, inclusive, ali. Oi, Daniela. Falamos dela antes. Falamos dela, eu vi lá os juízes de cooperação e entrei em contato com todos os juízes de cooperação que integram a rede de cooperação do CNJ no Brasil todo, me apresentando, dizendo que se tratava de uma pesquisa de doutorado e que eu gostaria de saber que tipo de ato eles estavam implementando ali no exercício da cooperação e o que eles achavam dessas ferramentas, principalmente da concertação de atos, que eu vou explicar melhor depois também. E, para minha surpresa, muitos responderam que nunca tinham visto nada, nenhum ato que se enquadrasse naquilo. Alguns diziam que nem estavam mais naqueles cargos, então diziam que
estavam em outras atuações, e aí eu concluí que o site do CNJ também estava um pouco desatualizado, mas um em especial me chamou a atenção porque ele respondeu que ele achava que era uma ferramenta muito interessante e com ela ele estava vendo muita gente agilizar o andamento de cartas precatórias. Eu falei, gente, mas não é possível, as pessoas precisam enxergar essas ferramentas. As ferramentas são lindas, são ótimas, né? Num contexto de gestão de casos, de eficiência, com que nós temos que nos preocupar aí, nós precisamos potencializar essas técnicas e tirar delas um aproveitamento melhor do que esse que aí está. E a doutrina também demorou um pouquinho, né? Para começar a explorar isso com essa perspectiva, né? E por que isso é tão interessante, né, professor? Porque hoje nós temos um problema muito sério de volumes de processos no judiciário, né? E muitas vezes de processos que são repetitivos, né? Quando nós olhamos para o relatório Justiça em Números, de todos os anos, inclusive do ano passado, quando nós olhamos alguns relatórios de pesquisa do IPEA, por exemplo, algumas outras pesquisas realizadas por algumas universidades, nós vemos que o grande problema está em primeiro grau, né? Nós temos um excesso de processos em primeiro grau e uma taxa de congestionamento acima de 70% no Brasil, né? Lembrando que taxa de congestionamento é a diferença entre os processos que entram e aqueles que saem do judiciário todos os anos, né? Há pesquisas que indicam, com base em dados empíricos, que nós precisaríamos de 4 anos sem nenhum processo novo para resolver o problema dos processos no judiciário, né? Agora, com essa situação atual que nós estamos vivendo em razão da pandemia, isso também se mostra evidente, né? Nós temos aí processos que discutem questões repetitivas, questões, seja de medicamento, seja de questões contratuais em razão da pandemia, e que estão sendo decididas ou distribuídas de forma muito pulverizada. E isso não é saudável, né? Para a isonomia, para a eficiência, para uma série de questões, né? Então, todos esses dados que nós temos aí à disposição mostram o quanto nós precisamos nos preocupar com a gestão de casos à luz da eficiência, né? Seja uma gestão interna do caso, ou seja, utilizar ferramentas de flexibilização e etc., para conseguir com isso gerir melhor o caso especificamente, né? O professor Fernando Gajardoni trabalhou muito bem isso lá no seu livro, que é ótimo sobre isso. Seja numa perspectiva, mais ainda, de gestão interna dos processos, olhando para esse conjunto global de processos que nós temos aí nesse judiciário e pensando em ferramentas para isso, né? Então vem o CPC de 2015 e lá nos artigos 67 a 69 traz ferramentas técnicas de cooperação para possibilitar que os juízes compartilhem a prática de atos, contem uns com os outros e possam compartilhar a prática desses atos, dos atos mais variados, né? E isso nos dá muito a ideia, que é muito importante, de que nós temos que enxergar o processo como um grande espaço de deliberação e de diálogo, né? Nós não podemos mais entender cada juiz como uma ilha, cada processo como uma ilha, né? É preciso conversar, é preciso dialogar. E muitas dessas ferramentas permitem isso, né? Permitem o que o professor Cabral, por exemplo, eu vi que o professor Cabral entrou, não sei se ele está aí ainda, que o professor Cabral vai chamar lá na tese maravilhosa dele de interações comunicativas entre esses juízes num ambiente de cooperação transjudicial, né? Que vai possibilitar, então, a prática desses atos de forma compartilhada, né? E essa perspectiva muda a própria forma de nós vermos a jurisdição e a condução dos processos pelos juízes, né? É importante enxergar em todas essas ferramentas uma mudança de cultura, uma necessidade de se pensar de forma mais flexibilizada o processo, de pensar de forma dialogada e como um grande espaço de deliberação o processo, né? O professor Dinamarco, lá no seu Instrumentalidade do Processo, né? O grande professor Dinamarco já dizia, né, que o processo é o microcosmos do espaço democrático de direito. Então, nós precisamos trazer esse ambiente de deliberação democrática para dentro do processo, e isso começa pela prática compartilhada desses atos, né? Quando nós olhamos, então, para esses dispositivos, nós enxergamos ali muitas das ferramentas que a recomendação 38 do CNJ já trazia, né? Essa recomendação que é lá de 2011 e que fez com que o CNJ criasse a ideia da cooperação nacional, criasse uma rede de cooperação nacional
prevendo justamente a prática de vários desses atos, né? E ali nesses artigos 67 a 69, nós temos desde a prática de atos de cooperação mais simples, como é o caso do auxílio direto, que um juiz pode pedir simplesmente o auxílio de outro juiz para a prática de um ato específico, de um ato processual específico, mas também a prática de atos mais complexos, como é o caso da concertação de atos, que de todos esses é o meu preferido ali, da previsão da cooperação nacional, né? Porque eu vejo um potencial incrível ali na concertação de atos para podermos aí otimizar e facilitar a prática de atos compartilhados, né? Hoje cedo eu fazia um bate-papo lá na Escola da Magistratura do Paraná com o professor Cleiton Maranhão, e ele usou uma palavra bem bonita, né? Ele disse que os juízes farão um concerto, e a hora que ele falou isso me veio a ideia de realmente um concerto musical na cabeça, né? Nessa ideia de que realmente haverá uma concertação no sentido de um compartilhamento, de um trabalho conjunto desses juízes para a prática desses atos, que pode envolver as mais diversas escolhas, hipóteses, né? Eu posso ter desde a possibilidade de prática de atos de comunicação comum, então eu preciso citar uma mesma empresa em vários processos em que ela é ré com autores diferentes, em juízos diferentes. Para que fazer vários atos citatórios, né? Eu posso fazer simplesmente um único ato, trabalhando isso de forma compartilhada com todos esses juízos. Se eu tiver provas repetitivas, e aí foi o que eu trabalhei mais especificamente na minha tese, né? Se eu tiver fatos que se repetem em ações diferentes em vários juízos, não necessariamente ações iguais, mas ações que tragam ao menos um... Por que eu não posso instalar uma produção coletiva da prova desse fato comum, ao invés de fazer, por exemplo, uma perícia repetidas vezes em vários desses processos, né? A ideia da concertação de atos, então, é que esses juízes possam dialogar nesse ambiente cooperativo para possibilitar a instauração aí de um incidente, se for necessário, a prática comum desses atos de comunicação ou de produção de provas, até mesmo a centralização de casos repetitivos, que é uma das previsões ali, né, e que possibilitaria até mesmo a decisão de um fato comum, a decisão de uma questão de fato comum relativa a várias ações, enfim, o céu é o limite, né? Nós temos ali um rol que não é taxativo, né? Nós temos ali algumas hipóteses previstas, mas existe a possibilidade de se enxergar ali outras situações também, justamente para possibilitar o atendimento dessas ferramentas de gestão e dessa cooperação que é tão fundamental para a prática desses atos, né? Aí nós temos uma questão que é fundamental, né? E aí foi muito bem trabalhada pelo professor Cabral lá na tese dele, que é a questão da competência, né, professor? Porque eu vou precisar entender a competência aí de um paradigma, de um prisma diferente daquele que nós temos no Código de Processo Civil. Então, a divisão estática de competências do Código não se justifica e não atende às necessidades disso, né? A concertação de atos, por exemplo, aí pode entrar até como uma forma de se superar as barreiras que a divisão estática de competência cria. A gente tem que entender aí tudo isso na perspectiva da ideia da competência adequada, né? O juízo vai ter que ser aquele que é mais, o competente, aquele que é mais adequado para solucionar essas causas, né? Isso tem acontecido em casos de grandes desastres, como o de Mariana, por exemplo, e Brumadinho, né? Em que esse tipo de situação aparece. E mesmo no caso dessas práticas de atos compartilhados, concertados, que exijam um diálogo entre juízes para produção comum de uma prova ou decisão de uma questão comum de fato, eu precisarei que esses juízes, nós precisaremos que os juízes decidam, afinal de contas, qual vai ser o juízo competente para aquilo. Então, se eu tenho 20 processos com fato repetitivo, qual juízo vai ser o competente para a produção da prova daquele fato, que vai ser realizado de forma concertada? Se eu tenho 20 com uma questão de fato que se repete e há a intenção de centralizar esses casos para decisão, fato, como que eu vou decidir quem é o competente para isso, né? Tudo isso vai ter que ser decidido pelo juiz. Me ouve, professora? Acho que deu uma quedinha aí na sua... Tá me ouvindo? Agora sim, agora voltou.
Voltou. Não, agora sim, voltou. Deu uma travadinha ali no seu. Então, esses juízes vão ter que decidir essa questão, né? O professor Fred, eu vi que o professor Fred também vai falar de cooperação, né? Aqui no Isso. seu projeto, né? Até tentei pensar na minha apresentação em coisas que eu acho que ele não vai falar, porque ele tem lá o livro excelente dele, que ele acabou de publicar disso, né? Então, eu imagino que ele vai para uma linha, estou tentando não abordar os temas que possivelmente ele vai trabalhar. Mas o professor Fred trabalha isso como a ideia de um negócio jurídico de direito público, por exemplo. Ele entende que esses juízes vão celebrar uma espécie de negócio jurídico em que eles definirão a competência, quem é o juízo competente para aquilo. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Porém, existe também alguns órgãos que foram criados pelo próprio CNJ para integrar essa rede de cooperação. Então, esses órgãos que são núcleos de cooperação no âmbito dos tribunais, comitês executivos de cooperação e juízes de cooperação têm justamente a função de viabilizar a prática desses atos compartilhados, dessa cooperação nacional. É perfeitamente possível, então, no contexto de dúvida quanto à competência, o juízo competente, que esses juízes de cooperação, esses núcleos de cooperação possibilitem, facilitem o diálogo para que se chegue, então, ali a uma solução quanto ao juízo competente. O que nós podemos enxergar, né, e aí eu já vou parar aqui, porque eu só queria fazer uma breve análise, porque eu sei que a gente vai partir mais para debates do que propriamente para uma exposição, né? O professor pediu só para eu expor aí rapidamente. É que nós precisamos enxergar essas ferramentas à luz da ideia de flexibilidade, né? Nós não temos aqui uma ideia rígida no código, né? Não tem, inclusive, procedimento previsto para isso. Justamente porque a ideia foi deixar isso em aberto para que, a partir desse diálogo, essas ferramentas funcionem e facilitem aí a gestão adequada dos processos. Isso é muito importante. Claro que precisam ser criados limites, mas é muito importante olhar para essa perspectiva, né? Mas, assim, diante dessa exposição magnífica que eu achei sua, e tentou simplificar o projeto, a inserção, eu vejo que, de uma certa forma, essa cooperação que foi colocada, principalmente nos atos concertados, ela é uma ilha dentro do sistema processual, ou seja, do J já queria, colocou no código, mas sem jogar o sistema processual que a gente tem. Ou seja, parece que o código não foi criado com a flexibilidade possível para essa cooperação. Parece que é um capítulo à parte e que agora vai ficar a critério, eu acho que o judiciário vai chamar a responsabilidade para criar umas diretrizes. Ou seja, quem colocou isso dentro do projeto, colocou para deliberação posterior e não para um diálogo, porque até a competência estática que nós temos hoje, ela não permitiria a maioria dos atos que a gente imagina. Ela muito mais engessa os atos concertados que possam chegar em centralização de casos, em sentenças dadas, e que ela faz isso. Então, você vê que a gente tem que ultrapassar vários paradigmas que a gente tem, ou dogmas que nós temos do processo, como uma visão que muita gente ainda fala, vários juízes ainda falam sobre a identidade física do juiz, a competência absoluta não se negocia, não se flexibiliza. A gente tem que ultrapassar isso, e aí o próprio judiciário não tem que ultrapassar isso para a gente poder entender esse grau de utilidade, até para a gente não matar esse instituto que parece excepcional muito para o judiciário. Você não acha que ele é meio uma ilha descolada e que a gente vai ter que fazer um esforço enorme para trazer ele para a prática? Eu acho que... Me ouve bem, professor? Deu uma travadinha. Me ouve bem? Me parece que não, professor. Eu, inclusive, não enxergo como um capítulo à parte.
né? Eu acho que a ideia da cooperação nacional aí no CPC justamente compõe um código que já é mais flexível, que já tem por objetivo, que parte primeiro da cooperação como princípio fundamental, né? Lá do artigo 6º, e é possível enxergar nessa cooperação lá do artigo 6º não só a cooperação interna no processo, mas também essa perspectiva de cooperação externa. E um código que se preocupa com flexibilização, lá no 139, por exemplo, prevendo no inciso 6º algumas formas, a meu ver, um pouco tímidas, né? A primeira versão daquele inciso me parecia muito melhor, mas ainda assim formas de flexibilização da prática de atos, né? E o próprio artigo 69, quando vai prever lá especificamente os atos de concertação, traz lá no seu parágrafo de que atos de cooperação ocorram entre juízos de competência materialmente diversa, sem problema nenhum, né? É claro que nós temos que ter aí algumas ressalvas, né? Nós não podemos, por exemplo, entender que a competência absoluta vai ser assim jogada fora, né? Não vou poder, por exemplo, tirar a competência de um juiz civil e passar para o penal e vice-versa, né? Não é disso que estamos falando. Mas existe a possibilidade de prática de vários atos dentro desse ambiente que não atingem tão gravemente as questões de competência, ou porque versam sobre questões de competência relativa, e aí não haveria, a princípio, problema nenhum em flexibilizar essas regras, em tratá-las de forma mais dinâmica, né? Seja porque, mesmo quando versarem sobre competência absoluta, possibilitarão a prática, por exemplo, de atos para produção de uma prova. E a produção probatória aí não traz em si necessariamente problema do juiz natural, né? Na minha tese, inclusive, eu acabei chegando a essa conclusão. Quando eu comecei a propor o incidente de coletivização da prova, eu achava que o juiz natural ia ser uma pedra no meu sapato. O contraditório eu tinha certeza que seria. E depois tentei resolver isso. Mas o juiz natural eu achava que seria. E aí depois eu vi que era um falso problema, porque a todo tempo eu tenho conexão de processos, eu tenho produção de prova por carta precatória, e isso não gera um problema de competência, né? Isso não gera crises de competência no processo, né? Então... E o fato, ele não é federal, ele não é estadual, e às vezes não é claro. nem territorial. A questão fática, ela é menos complexa em relação à definição de competência. Mas, assim, eu, nas leituras que eu vejo sobre o código, eu divido que os atos concertados são muito simples quando a gente pensa neles como uma melhoria cooperativa de atos de comunicação, de atos de mero expediente, né, que seria a citação, a efetivação de tutela provisória, que aí o juiz que você consultou, ele realmente está certo. Você avança em N possibilidades de facilitação de carta precatória, de auxílio direto e tudo mais. Mas quando a gente entra na atividade realmente judicante, ele existe um limite, porque, por exemplo, na centralização de processos repetitivos, a centralização será só para os atos ou para a própria atividade judicante? Você pode, por exemplo, instruir um processo que valerá para a produção da prova e aquele juiz decide sobre todos os processos. Qual que é o limite dessa atividade de cognição realmente? Onde que você acha que existe um limite ou não? Ou a gente vai ter que construir um limite? Vai depender do tipo de ato que se pretende seja praticado, né? E isso tem que ser discutido entre os juízes, né? Até o professor Cabral colocou uma pergunta ali, né? Porque eu sei que o professor Cabral não concorda com a posição do professor Fred sobre a negociação. E eu também não acho que seja um negócio processual, né? Quero deixar isso bem claro. Ele coloca que se for negócio jurídico, como resolver o problema da disputa sobre competência? Caberia conflito? Me parece que sim. Fred não aborda o ponto, as partes teriam que ajuizar ação anulatória contra quem é o judiciário. Me parece que o mundo ideal é que as partes participem, inclusive, dessa discussão, né? Que isso parta de um diálogo que possibilite, inclusive, que as partes possam, no mínimo, opinar sobre a instalação disso, e não isso deixar só essa questão a cargo dos juízes. Mas o fato é que, ao decidirem fazer a prática dos atos de forma compartilhada, de forma concertada, haverá aí estabelecimento já desses limites. Então, se o ato compartilhado for apenas para produção da prova, isso vai ser uma coisa. E aí eu vou ter a instauração de um incidente só
para a produção da prova, e aí não teremos problema. Agora, se esses juízes querem, por exemplo, combinar uma decisão comum sobre aquele fato, isso também vai ter que trazer essa possibilidade vai ter que estar prevista nesse acordo ou não, né? Vejam aí como quiserem, mas nesse diálogo que esses juízes vão estabelecer a respeito daquilo, né? E isso pode vir desde questões mais simples até questões mais complexas, como aqui o professor trouxe, sobre a decisão em si, né, professor? Porque esses juízes podem, por exemplo, estabelecer um espaço de discussão e de diálogo. Eles podem simplesmente pretender dialogar sobre aquela questão de fato, não necessariamente discuti-la. A cooperação justifica isso, né? Essa interação comunicativa alcança essa possibilidade. Ok, vamos produzir a prova e depois vamos, todos nós, juízes que nos depararemos com a valoração dessa prova depois, deliberar sobre isso, discutir sobre isso, sem necessariamente a produção de uma decisão que vinculará todos esses juízes, mas sim a possibilidade de se estabelecer ali um espaço de debate para justamente poderem dialogar, trocar ideias sobre essa questão. Perfeitamente possível. Agora, há também quem defenda a possibilidade de efetivamente se estabelecer uma forma de cooperação para a decisão da questão comum. Isso não vai poder implicar, por exemplo, alteração de competência absoluta para decidir. Eu não posso, por exemplo, passar o julgamento de um pedido que se repete em várias ações e que seja de competências absolutas diversas, em razão da matéria, em razão da pessoa, né? Eu não posso estabelecer uma competência diversa. Aí essa flexibilidade não vai acontecer. Mas eu posso, por exemplo, ter questões comuns a vários processos que não sejam a questão principal do processo, mas que sejam questões que fundamentem a questão principal, né? Questões que vão aparecer, sejam elas de fato ou de direito, mas aí aqui vai interessar mais as de fato, e essas questões comuns serem decididas nesse ambiente cooperativo criado por esses juízes, né? Para mim, existem alguns limites, claro, né? E a ideia de que um juiz que não tem competência material para tomar uma decisão possa decidir sobre aquilo como questão principal, eu já tenho um pouco de ressalva quanto a isso, né? E a maior parte da doutrina também. O que se defende é que a centralização de casos repetitivos vai autorizar uma cooperação para a decisão de uma questão comum, mas que não seja a decisão sobre o pedido, por exemplo, para o qual nós teríamos que respeitar a competência absoluta, né? Então, se alguma questão, por exemplo, de família aparece lá no âmbito de uma ação previdenciária, uma questão sobre uma união estável, aparece no âmbito de uma ação previdenciária. O juiz lá, federal, da vara previdenciária, né, dos juizados, teria competência para decidir incidentalmente essa questão, sem que isso pudesse formar coisa julgada, mas ele pode decidir essa questão. Seria possível uma cooperação com o juiz de família, que é o competente para decidir essa questão. E aí essa decisão poderia ser tomada de forma comum sobre a questão por esses dois juízes, né? Então seria mais ou menos por aí. Isso é revolucionário até, claro. Porque aí você dialoga com a coisa julgada incidental e você retira o requisito que falta para essa formação da coisa julgada prejudicial, que é justamente aquele juiz não ter competência para a matéria incidental e ele já flexibiliza não só para aquele caso, mas para outros. Mas a grande questão sobre essa cooperação é o papel das partes em relação a isso, porque alguns exemplos de cooperação, até antes do código, e feito de modo menos elaborado, retiram da parte o diálogo, como, por exemplo, no Rio de Janeiro tem a central de sentença. O juiz que está com excesso de estoque manda alguns processos para uma central de sentença e sentencia que devolve. Esse é o exemplo mais claro assim, sobre a cooperação judicial, e é uma cooperação judicial que não altera a competência em si, porque fica vinculado àquela vara, que fica vinculado à mesma distribuição, mas a prática mostra que aquelas sentenças são muito piores, porque são feitas em regime de plantão e tudo mais, e quando tem embargos de declaração,
muitos juízes ficam sem saber se ele que tem que responder ou se ele vai devolver para a central de cooperação de sentença. Então, você acha que isso pode, que essa central que já existe no Rio de Janeiro, ela traz um prejuízo, ela está sob a égide dessa centralização, dessa cooperação de dados concertados? E como que fica o papel das partes que não concordarem ou que se sentirem prejudicadas num contraditório, numa construção processual? E até aí tem um pouco, essa pergunta vai um pouco, no tema da sua tese, no que tange a isso. Por quê? Porque uma produção de prova comum é muito interessante até certo ponto. Porque, por exemplo, se a gente pegar os casos de Mariana, de Brumadinho, da Samarco, é interessante que se faça uma perícia só, mas aí você tem que imaginar que, vamos supor, tem 5.000 processos, não vão ter 5.000 advogados participando de uma perícia ou instituindo um assistente técnico, ou cada qual o seu assistente técnico. E como que você vê essa participação, essa representatividade da coletividade quando for num caso assim, para que nós não tenhamos um déficit de participação, de contraditório, que possa prejudicar a própria colheita ou produção da prova. Professor, essa é uma excelente questão e é realmente a preocupação principal. Foi a minha principal preocupação na minha tese, foi o principal problema que eu enfrentei, mas também é um problema muito grande em várias modalidades, né, de técnicas aí que nós temos, como é o caso do próprio IRDR, acaba tendo esse problema, o processo coletivo, então tem muito esse problema, né? O que eu posso lhe dizer é que a ideia da cooperação não é de forma alguma excluir a participação das partes, muito pelo contrário, né? Nós não podemos perder de vista que o contraditório é uma garantia fundamental e a participação é, inclusive, um dos pilares que dá legitimidade para o processo e, consequentemente, legitimidade para a jurisdição, né? O professor Marinoni vai dizer isso lá no seu Teoria Geral do Processo. Eu não tenho legitimidade no processo, legitimidade da jurisdição, se eu não garanto a participação das partes, né? E a ideia aí é uma participação que realmente atenda à ideia de construção da melhor decisão, participação na mudança de preferências daquelas pessoas, ou seja, a ideia de deliberação. Eu gosto muito de enxergar o processo à luz da teoria da democracia, lá do direito constitucional, né? E dialogar com o direito constitucional é fundamental, né? Gosto especialmente do Carlos Santiago Nino, um constitucionalista argentino, né? Excelente, que trabalha justamente a ideia da deliberação, da teoria da democracia deliberativa, dizendo que justamente as pessoas têm que participar das decisões que lhes afetam e que uma decisão vai ser boa, ela vai ganhar em valor epistêmico e ela vai ser uma decisão correta, a melhor decisão possível, se essas pessoas puderam participar dessa decisão com a possibilidade, inclusive, de mudar suas preferências a respeito daquelas opções, né? Então, de modo algum, eu acho, por exemplo, que esses juízes vão decidir essa questão da competência, por exemplo, sozinhos, isoladamente, sem a participação das partes, que eles vão tomar a decisão de instaurar isso, sem ao menos ouvir as partes, né? E participação aí não é ganhar na sua pretensão, né? Simplesmente poder ser ouvido, poder apresentar o seu ponto de vista e receber a fundamentação devida para aquilo ser acolhido ou não, né? Nessa ideia bem básica aí de como que essa participação vai acontecer, de como que o contraditório vai acontecer. Então, de modo algum, essa central poderia resolver o nosso problema de cooperação aí, né? Nós precisamos pensar em formas de fazer com que a cooperação venha para mudar a cultura do processo, mudar essa cultura no sentido de entender o processo como um espaço de deliberação, um espaço cooperativo, um espaço de diálogo. Então, ferramentas como essa, espaços como esse que existe lá no Rio, de fato, não vão poder atender a essas demandas, né? E realmente, quando nós temos um volume grande de partes, o professor tem toda a razão, isso é um grande problema, né? Porque quando eu tenho lá 10, 20 casos em que eu preciso produzir uma prova comum, me parece que não haverá dificuldades em todas as partes participarem da produção dessa prova, e aí o problema não se coloca. Porém, quando eu tenho centenas ou milhares de ações individuais com fatos repetitivos, ou mesmo eu tenho uma ação coletiva em que uma prova vai ser produzida, né? Isso tem tudo a ver com essa discussão também.
eu preciso garantir que aquela coletividade ou todas aquelas pessoas que vão ser alcançadas por aquilo tenham a sua participação devida no processo. E isso precisa acontecer por meio da ideia da representação adequada. Eu não resolvo esse problema, eu não possibilito a prática cooperativa de atos que envolvem centenas de juízos, que envolvem centenas de processos, milhares de processos, sem olhar para a representação adequada. E participação no processo não necessariamente precisa ser participação individual. Eu posso ter uma participação coletiva e ainda assim atender a garantia do contraditório, né? Se quer o acesso à justiça, precisa ser individual no meu ponto de vista. Eu posso ter, inclusive, um acesso à justiça coletiva e isso já atende à previsão constitucional. Então, a ideia do representante adequado aqui ganha força. Esse representante que precisa ouvir por vontade própria ou ser chamado pelo juiz para participar da prática desses atos de cooperação, seja para a produção de provas, seja para a centralização de casos repetitivos. Só que aqui, para a decisão da questão comum de fato, né? Só que aqui nós temos que tomar um cuidado e saber como enxergar a representação adequada. E embora nós tenhamos aí muitos estudos sobre isso, a doutrina se debruça há muito tempo, né? O professor Zanetti fala que esse é o grande problema do processo coletivo e ele tem toda a razão, né? Na prática, a representação adequada não acontece, né? Nós temos aí ações... Ela é adequada, né? Ela não é nem um pouco adequada e não existe um controle dessa representação. Coisa que tem que acontecer e está nas mãos do juiz. O juiz tem o controle da representação adequada no caso concreto. É claro que a atuação do representante adequado no processo é importante. Então, saber se ele tem experiência naquele tipo de atuação. Se ele cumpre prazo, se produz as provas, se o advogado está atuando corretamente, tudo isso é importante. Mas é muito importante também entender como que esse representante faz a ponte da coletividade com aquele processo, com aquela técnica que está sendo desenvolvida. É muito importante garantir que a deliberação aconteceu no espaço adequado, que ela aconteceu na arena pública, né? Então, necessariamente, esse representante adequado precisa dialogar com a coletividade. Ele precisa necessariamente trazer para o processo a voz da coletividade, a vontade da coletividade. Ele precisa fazer com que a coletividade tenha acesso ao advogado que atua naquele processo e colocar esse advogado também para dialogar com aquela coletividade e garantir que esse grupo faça as discussões necessárias para conseguir com isso chegar numa deliberação e chegar numa decisão para trazer isso para dentro, seja do processo coletivo, seja para uma técnica de coletivização da prova, seja para um incidente em que de forma cooperativa os juízes queiram centralizar casos repetitivos para uma determinada decisão, né? Isso é muito importante, tem que ser controlado pelo juiz. Ele precisa garantir que esse representante atua dessa forma, né? Existe, por exemplo, um problema muito grande que aparece em ações coletivas e também pode eventualmente aparecer nesses casos, que é o problema dos subgrupos, né? O professor Edilson Vitorelli, por exemplo, trabalha muito isso lá no livro dele, na tese dele, e lá no livro excelente dele, de Devido Processo Legal Coletivo. Os subgrupos são problemáticos, porque embora eles possam ter um núcleo comum, eu também posso ter interesses diversos nesses subgrupos, né? Diversos ali. Claro. E é por isso que... Isso faz que um queira a centralização e que às vezes o outro grupo não. Claro, e aí você pode ter conflito em relação a isso. E aí entra, que eu acho que até a pergunta que o professor Cabral fez, quando as partes não concordarem com a centralização, com os negócios jurídicos realizados, se for pensar assim, qual que é o ato que pode fazer para impugnar essa centralização, ou ela tem que simplesmente alegar isso para o juiz da causa? Então, qual que é o grau de impugnabilidade que a parte vai ter se ela entender que está sendo... Cortou, professor. Acho que deu algum problema de conexão aí. Voltou aí, ok? Oi? Né? Estou vendo. Deu uma travadinha, mas voltou. Então, cortou. O finalzinho da sua fala cortou. Se puder repetir. Quais são os meios em que as partes poderão impugnar, falando assim, que eu acho que a centralização dessa prova irá me prejudicar? Qual que é esse trabalho cooperativo que tem que ser feito com a parte que não quer, porque a gente não tem nenhuma cláusula de
de opt-out aqui, né? De falar assim, eu não quero participar disso. Se a prova for produzida, ela será produzida para o grupo ou para aqueles processos como um todo. Como você permitir que as partes possam impugnar esse ato que elas, vamos supor, que não deixa de ser uma decisão administrativa, mas também que impacta o processo, né? Você entende que seria cabível um recurso, né? De qualquer modo, em qualquer situação em que nós tratemos a representatividade como inadequada, o prejudicado por isso vai poder alegar e se excluir do alcance daquilo. Seja numa ação coletiva, se nós adotarmos a ideia da representação adequada, seja num incidente de coletivização da prova, qualquer representado que se sinta inadequadamente representado vai poder trazer isso. Essa ideia, inclusive, o professor Sérgio Arenhart compartilha lá no livro de tutela coletiva de direitos individuais dele, né? A lógica da representatividade adequada seria essa, né? Eu parto do pressuposto de que ela foi adequada, desde que tenha havido esse controle pelo juiz, sem prejuízo de que aquele interessado demonstre que não foi adequadamente representado. Em se tratando de subgrupos, essa demonstração vai poder ser feita pelo próprio subgrupo, na medida em que cada subgrupo tem que ter o seu representante adequado. Essa é a tese do professor Edilson, inclusive, sobre esse ponto, né? Sim. Se eu tenho subgrupos com interesses conflitantes, eles não podem ter o mesmo representante adequado. Cada um tem que ter o seu representante no processo necessariamente. E é justamente aí que reside a possível alegação dessa parte. Justamente demonstrar, veja, esse fato não é comum a mim. Oi? Esse é um ponto que o próprio Ministério Público não entendeu ainda, né? Que se nós temos subgrupos que têm interesses diversos, tem que ter dois procuradores ou duas procuradorias agindo em polos que são antagônicos ali, por mais que seja estranho você ter o Ministério Público Federal ou Estadual agindo um contra o outro ali, mas eu acho que essa é a grande sacada ali da tese dele, e que isso demonstra, talvez, a grande dificuldade de implementação na técnica judiciária, né? Que é essa visão, se o Ministério Público vai entender isso, se o Judiciário vai entender essa atuação dos subgrupos, e se nessa coletivização, um subgrupo a detrimento da melhor técnica processual não vai ficar ao lado ou vai perder força ali em relação a isso. Eu tenho uma indagação que quando a gente fala de microsistema de tutelas repetitivas, desse IRDR junto com o repetitivo, você colocaria essa centralização de processos repetitivos dentro desse microsistema que ainda não foi efetivamente delineado quais os limites e quais os meios? Sim, mas para mim eles são técnicas de coletivização. Tá? Eu entendo como técnicas de coletivização. Tá? O professor Fred também pensa assim, o professor Sérgio também vão pensar assim, né? Eles são todos técnicas de coletivização. Então, sim, eles estão, por exemplo, ao lado do IRDR, assim como eles também estão ao lado do processo coletivo. Não na mesmíssima categoria. São categorias diferentes de formas de coletivização de tutelas, né? E de técnicas. Mas são todos técnicas de coletivização. E isso exige, inclusive, o representante adequado, que é uma preocupação que eu tenho com o IRDR, por exemplo. Né? Uma preocupação que o professor Marinoni, por exemplo, tem lá no livro de IRDR. Eu acho que ele está acertadíssimo, porque no IRDR a gente inverte a lógica da tutela coletiva e da coisa julgada pró e contra, né? Sem que eu tenha necessariamente um representante adequado atuando ali no processo. Isso tem que ser observado nessas técnicas de coletivização que são fundamentadas nos atos de cooperação nacional. Então, para mim, são técnicas de coletivização, mas integram também o sistema de técnicas repetitivas, aí, sem dúvida. Não, e não só isso. Uma dúvida que eu tenho é que a tutela coletiva, muitas das vezes, ela tem limitação material. Então, muitas matérias não vão poder ser demandadas em tutela coletiva. Mas no IRDR, não tem limitação material nenhuma, bem como no STJ e no STF, nos repetitivos. Isso também ocorre nessa cooperação, nessa centralização de casos repetitivos. Então, estrategicamente,
a atuação de um Ministério Público e tudo mais, ou de uma necessidade de coletivização, pode ir muito além da própria coletividade, da própria tutela coletiva da ação civil pública, as ações de... Então, pode ter uma utilização estratégica da cooperação, ao invés de você, em matérias que não são possíveis a tutela coletiva. Caiu o celular. Caiu o celular, então, só para fone, daí ele ficou em pezinho. Normal, mas só para continuar. Então, se a tutela coletiva tem restrições materiais e a centralização de processos repetitivos não, seria uma saída para uma coletivização de matérias que não se pode ter uma ação civil pública, você entender uma forma de centralizar e coletivizar uma decisão e não deixar. E aí talvez a gente tenha que pensar sobre se a centralização ela pode ser muito boa em termos de controle de estoque, como você disse lá no início, não tira também, e aí eu estou te enchendo de pergunta ao mesmo tempo, não tira também a normal necessidade de uma maturação, porque muitas das vezes as grandes questões jurídicas, não as de fato, mas as questões jurídicas que podem também ser decididas uma questão incidental numa centralização de casos repetitivos, ela não tira a maturação de você construir uma jurisprudência e enfrentar todas as teses sobre o mesmo caso. Ela não pode ter uma aceleração de julgamentos de um lado ou de outro, com déficit não só de representatividade, mas de argumentação. O uso equivocado sempre vai poder acontecer, né? Mas eu não vejo muito dessa forma. Primeiro sobre a questão da tutela coletiva, né? E principalmente de se usar isso para assuntos que não cabem, né? Matérias que não são objeto da tutela coletiva. O IRDR já permite isso. E o IRDR já tem sido usado estrategicamente, né? Existem, inclusive, pesquisas sobre isso, né? Na reunião do Procnet do ano passado lá em Salvador, inclusive, isso foi apresentado, mostrando justamente que aqueles que seriam réus em ações coletivas têm pedido a instauração do IRDR, porque eles já entenderam que para eles é muito bom, porque a decisão vai poder prejudicar a coletividade, coisa que na ação coletiva não acontece, né? Então o IRDR já está sendo usado estrategicamente. Agora, a coletivização, seja para a produção da prova ou a centralização de casos repetitivos, vem também aí com uma vantagem acima da IRDR. Ela vai poder ser instaurada para fatos que ocorram em âmbito nacional e não só naquele estado, né? Sem essa limitação territorial também. Então eu posso ter ações individuais que tramitem no Brasil todo que possam ensejar uma produção comum de uma prova de um fato comum, ou a decisão sobre uma questão de fato. E ao contrário de impedir uma maturação, me parece que eles incentivam essa maturação. Porque se eu estou falando da criação de espaços de diálogo, se eu estou falando em interação comunicativa, usando lá a expressão do professor Cabral, se eu estou falando em cooperação transjudicial, eu estou falando em juízes que estão se prontificando a deliberar, a discutir, a compor esse espaço cooperativamente, de forma compartilhada, fazer este concerto aí, né, usando aí a frase poética do professor Cleiton. Vocês até viram que o professor Cleiton entrou também aqui. Que ele funciona como uma orquestra, né? Exatamente, né? Isso vai ser necessário. Agora, necessariamente, isso vai ensejar uma mudança de mentalidade, né? Eu preciso ter a ideia de que realmente o judiciário vai funcionar como esse espaço de deliberação. Me parece que é muito melhor, né? Na live que eu fiz com o professor Daniel Neves, ele falou isso, né? Ele falou, olha, quando eu vi isso aqui, eu tive várias ideias, porque vem amicus curiae, vem representante adequado, mais de um representante adequado, os juízes participam. Imagina a densidade da prova produzida nesse ambiente. Imagina a força da decisão, sob o ponto de vista democrático, da democracia deliberativa, da decisão que vai ser proferida nesse ambiente. Então, me parece que o espaço é de maturação mesmo, que a cooperação vai
justamente possibilitar essa maturação e essa deliberação importantíssima para se chegar aí numa decisão adequada. Talvez eu esteja sendo otimista demais, professor, mas eu gosto muito dessas ferramentas. Assim, foi amor à primeira vista. Eu olhei para isso e falei, gente, isso aqui precisa ser melhor utilizado. Claro que temos que pensar nos limites e na preservação das garantias constitucionais, sem dúvida. Eu acho que cada um dos incisos dos atos concertados, eles trazem pequenas revoluções na prática do judiciário. Você criar, que o próprio Código já coloca, centrais de citação, intimação ou deliberação sobre isso, tudo isso é muito simples. Eu acho que tem aqui uns que vão ser muito reutilizados pelo judiciário, porque vai só incentivar o que ele já faz, né? Essa busca pela concertação aqui em relação a atos que ele já faz, a citação, a intimação, a penhora, só que se quiser, se tiver essa vontade do judiciário de entender, e a doutrina também fizer o seu papel colocando uma efetividade, eu acho que cada um dos incisos é uma tese em separado, é um estudo em separado aqui, que é a função. A sua tese de doutorado foca muito no inciso 2, né? Que é ali a obtenção, essa criação de um incidente para a obtenção de uma prova coletivizada para vários processos. Mas eu acho que o inciso 6 é ainda uma terra sem lei. Uma terra sem lei, assim, está ali como centralização de processos repetitivos, sendo que a gente não sabe ainda o que fazer com esse inciso, que pode ser um inciso revolucionário, que pode ser ali a instauração de definições de questão jurídica em âmbito nacional, porque ele é até melhor, como você mesmo disse, do que o IRDR, porque ele não tem nenhuma limitação territorial, mas aí depende do que vai ser feito. E eu acho que o judiciário começou a se tocar para isso, que vai ter diversos eventos. Eu acho que o professor Cabral foi nomeado, ele e o professor Fred, para participar, e eu acho que não teriam mãos melhores da doutrina para isso, porque a grande complicação é que o judiciário vai precisar regulamentar o parágrafo 2º do artigo 69. E a regulamentação vai ditar se vai ser feito o otimismo ou o pessimismo. E eu acho que tem muita coisa. Por exemplo, uma ideia que eu já tive sobre o inciso 7, que é a execução da decisão jurisdicional, você casar isso com as medidas atípicas e criar um meio de você consertar atos cooperativos de medidas atípicas, onde um juiz tem informação e tem outro, bem melhor do que ficar imaginando a apreensão de CPE, de CNH e tudo mais. Então, é uma revolução que pode ser feita e que, no inciso 6, se eu entrasse hoje no doutorado e não há 3 anos atrás, teria sido só o inciso 6, a visão ali, qual foi a técnica. Pena que eu descobri numa matéria do Fred, que eu fiz na Bahia com ele, uma matéria que eu falei assim, putz, esse tema é excepcional. E cada um dos incisos traz ali uma visão. O professor Cabral aqui falou que está tendo um projeto de resolução. Que notícia boa. Vai ter uma isso é importantíssimo, isso é fundamental. Uma recomendação, né? E aí, isso é fundamental. E que bom que são eles que estão pensando nisso. Sabemos que vem que bom que são eles, e justamente para não vir projetos cooperativos para o judiciário. Porque a grande preocupação é que pode vir alguns projetos que sejam cooperativos somente para o judiciário. Como, por exemplo, o que acontece no Rio de Janeiro com esse conselho de sentença, de cooperação de sentença, é uma cooperação do judiciário para o judiciário, e não do judiciário para maturar melhor. Então, o que pode sair dali pode ser de um lado ou do outro. Qual que, fora a prova, você acha que o judiciário vai entender melhor ou possibilitar uma serventia bem clara dos atos concertados, ou você enxerga que tem todas essas
essas possibilidades em todos os incisos? Eu acho que o da centralização de casos repetitivos é o mais problemático, vou responder a sua pergunta ao contrário, né? Os demais eu acho que não geram um problema. Eu acho que esse é realmente o mais problemático, e aí vamos ter que pensar nas balizas, né, para direcionar isso e para pensar centralização de casos repetitivos para quê? Né, para a produção da prova é uma das possibilidades, né, porque aí casa lá com o inciso segundo. Mas para a decisão da questão comum, né, essa vai ser uma grande questão. E o da produção da prova também pode gerar problema na medida em que pode propiciar a instauração desse incidente, né? Eu adoraria ver a técnica que eu defendo funcionando com um ambiente de centenas e milhares de processos, porque ali sim nós conseguiríamos ver um bom uso dela, né? Essa eu acho que vai ser uma dificuldade. Não sei quanto tempo nós vamos demorar para enxergar um incidente de coletivização da prova aí com o representante adequado, por exemplo, participando, né? Mas seria muito legal, mas também acho que aí nós teremos uma dificuldade, né? E o da execução, sem dúvida, o professor tem razão, é uma questão bem interessante, né? Até teve um projeto muito legal de 2006, né? Antes mesmo de sair a própria recomendação do CNJ, na Justiça do Trabalho, uma juíza que ganhou até o prêmio Inovari. Ela tinha várias execuções trabalhistas, e aí nós poderíamos pensar nessas execuções trabalhistas envolvendo outros juízos também seria possível pensar nisso, mas ali no caso eram todas dela, envolvendo uma mesma empresa com várias pessoas diferentes. Ela fez uma grande audiência coletiva no auditório do Fórum Trabalhista e conseguiu fazer um grande acordo dessa empresa com todos aqueles reclamantes que estavam nessas execuções diversas. Então tinha lá 50 execuções, ela pegou essas 50 execuções, chamou essas 50 pessoas e colocou em diálogo com essa empresa e conseguiu fazer um acordo, né? À época foi algo muito revolucionário, ninguém pensava na prática de atos dessa forma, né? Tendo em vista aí a execução. Então na execução também é muito bacana pensar nisso, né? Quando você pensa no principal problema da execução, que é a falta de bens, que é o fato do credor efetivamente não ter condições de efetuar o pagamento ou ocultar bens, por aí vai, é muito bacana pensar em formas compartilhadas de se praticar atos executivos, seja para buscar acordos, seja para efetivamente realizar a penhora, realizar todos os atos da execução, né? Então eu acho que na execução também tem muito potencial e talvez até menos difícil de implementar. Porque na execução tem menos direito a ser discutido, e aí você discute menos competência, discute menos essa complicação e mais a efetividade. A minha grande preocupação com a centralização de processos repetitivos, que se realmente for repetitivo, é ser uma transformação em class action, né? Se vetou o artigo 333, que era quase que uma class action, você ter aqui uma centralização de processos repetitivos, onde você busca um estado que o judiciário seja melhor para ser o juiz base ali, a uma certificação que seria isso, né? Mas eu acho que é bem fundamental esse estudo. Eu vou lhe dizer que se... Desculpe. Não, eu só ia lhe dizer que se essas questões repetitivas envolverem competência relativa, eu gosto da ideia da coletivização, viu, professor? Mas eu sou fã número 1 do processo coletivo, então acho que eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Não, e o processo coletivo é o freio do processo civil, né? Que é o processo coletivo, geralmente poucas pessoas estudam, várias faculdades não têm o processo coletivo e a gente acaba que tem pouca produção sim, com certeza. sobre o processo coletivo e a gente precisa reestudar mais. Mas já estamos chegando quase em uma hora. Eu agradeço a sua disponibilidade a falar para esse público. A audiência foi espetacular, foi muito qualificada e eu queria que é uma palavra final para que a gente pudesse se despedir. Eu quero agradecer, professor, pelos debates, pelo convite, pelos debates, foi super legal aí pensarmos essa ferramenta tão legal, né? Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que mandou comentários, perguntas e parabenizá-lo também por esse projeto e recomendar que todo mundo assista aí as próximas lives, porque tem uma programação ótima vindo pela frente e estuda e implementa em cooperação, porque tem muita coisa boa ali para ser feita. Obrigada. E até mais. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.